Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo de hoje eu vou falar com você sobre como não desanimar com os problemas da sua vida. Eu acredito que alguns pontos que eu falei hoje para você vão servir diretamente para o que você está passando na sua vida e o que pode te impossibilitar daqui para frente em relação a uma nova conjuntura, a maneira que você enfrenta os seus problemas. Então vem comigo! Quando nós falamos sobre desânimo, quando nós falamos sobre mágoa, quando nós falamos sobre dor, ressentimento, não tem como falar do primeiro aspecto que tem a ver com o passado versus o seu presente. Se nós analisarmos o seu problema atualmente, aquilo que você está enfrentando tem muito a ver com o seu passado. Se você imaginar a situação que tem no seu momento, a situação na sua mão agora que você está resolvendo, a situação na sua vida profissional, pessoal, espiritual, material, emocional, mental, tudo tem a ver com a maneira que você enxerga. Se neste exato momento você não sabe como enfrentar o que você está resolvendo, ou mesmo não tem uma diretriz, não sabe como direcionar todos os seus esforços, é muito fácil nós pensarmos, imaginarmos para começo de conversa, começa a pegar o seu passado, aquilo que aconteceu no seu passado e começa a analisar que provavelmente, eu posso dizer com muita certeza que o que está acontecendo com você neste exato momento é criado, é regenerado, é alimentado pelo que você tem no seu passado, ainda que você não resolveu com você. A maior parte das vezes, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções tem a ver com a maneira que nós nos expressamos. E muitas dessas maneiras, na verdade, são uma cópia, é um hábito, uma rotina que nós temos do passado. Então preste atenção em relação ao seu passado, em relação ao seu presente. O que você está enfrentando agora, o desânimo que você está enfrentando, tem a ver com a maneira que você reagia lá atrás? Se sim, a probabilidade de você ter uma ressalva, uma forma mais rápida de resolver o seu problema é muito mais rápido. Quando você sabe que na verdade o problema está lá, é identificável, você tem uma cópia, você sabe como que você se comportava, é muito mais fácil. Mas nesse presente momento, se você tem uma alteração, se você tem um tipo de resolução, um tipo de conflito, um tipo de oportunidade de melhoria na sua frente que ainda você não sabe resolver, você pode pegar qualquer aspecto em relação ao seu poder mental, em relação aos seus pensamentos que se originam do seu passado. A situação pode ser diferente, mas a maneira que você age ainda é uma cópia, é uma rotina, é um hábito que ainda você está pegando de alguma coisa que você não se resolveu no passado e você está trazendo para hoje. Provavelmente, o seu desânimo é relacionado com algo que não é o seu problema, mas com algo que você está tentando relacionar com esse problema que você tem atualmente. Então, começa a pensar na sua vida, começa a analisar o que eu tenho na minha mão. Será que eu estou muito focado no passado? Tem a ver com as minhas crenças limitantes, tem a ver com aquilo que eu acredito que na verdade não quero mais na minha vida. O que eu estou resolvendo agora, o que eu tenho na minha mão, a situação que eu tenho atualmente, eu consigo resolver usando as minhas estratégias, usando os meus atributos, as minhas possibilidades, as minhas habilidades? Começa a pensar sobre isso, porque na maior parte das vezes, quando você encara de frente o seu problema, você começa a ver de determinadas maneiras, inclusive a juntar-se com pessoas, aproximar-se de estratégias que podem dar muito mais certo para você do que você atirar no escuro, né? Você não conseguir ver a meta, não conseguir ver o objetivo, não conseguir ver aquilo que você quer resolver na sua vida. O segundo aspecto tem a ver com o seu nível de persistência. E nós podemos imaginar do seu passado, pegando o primeiro aspecto, mas lá atrás, o que tipo de situação que você teve que na verdade você tinha uma persistência e hoje, na verdade, essa persistência cada vez mais é maior. Porque se você comparar aquele problema que você tinha lá atrás, aquela oportunidade de melhoria que você tinha lá atrás, hoje fica muito mais fácil resolver. Se você está com uma situação agora, o desânimo está te batendo, o desânimo não está te deixando fazer nada na sua vida, essa preguiça, essa fonte de dor, de tragédia, de sofrimento, de mágoa, de ressentimento, começa a pensar em relação à sua resiliência, o seu nível de persistência. Isso é muito importante porque a persistência tem a ver com a nossa atitude, mas mais do que isso, seus pensamentos tem a ver com a maneira que você está agindo, tem a maneira que você está se movimentando. Não tem como você ter um nível de persistência parado em relação ao que você está resolvendo nesse exato momento. Não tem como, por exemplo, você tentar resolver os seus problemas, ou mesmo tentar achar soluções, se você não está se movendo nesse exato momento. Quero te dizer isso porque isso é muito importante. E na maior parte das vezes, nos casos que eu atendo, ou mesmo nas situações que você pode estar enfrentando na sua vida atualmente, tem muita coisa relacionada a isso, em relação a essa inércia que nós imaginamos, nós falamos na parada que você tem em relação aos seus problemas, em relação às suas situações. Presta atenção em relação ao nível de movimento. Você está reclamando muito? Você anda não tendo situações, por exemplo, de ação em relação ao que você deseja? Seus sonhos eles estão sendo concretizados? Os seus resultados estão sendo alcançados?
alcançados, lembrando, sua vida pessoal, sua vida profissional, amorosa, conjugal, íntima, financeira, tem a ver com a parte mental, emocional, espiritual, tem a ver com todas as áreas da sua vida. Seus filhos, se você for casado, tiver filhos, ou mesmo se você for solteira, divorciada, eu não sei. Mas a situação atual, começa a imaginar sobre isso. Começa a ver que na verdade existe algo que você não está se resolvendo, e principalmente a persistência que você tem que resolver em relação a você. São graus, é imaginar uma nota. Sim, é mais fácil de você resolver, né? Você pensar de uma nota de 0 a 5, 5 a maior nota, 0 a menor nota. Começa a resolver, começa a pensar na situação que você tem atualmente. O que eu estou fazendo, né, nessa persistência que eu tenho? Será que eu estou no nível 5? Será que eu estou no nível 0? Será que eu estou no nível 2,5, né, que seria a metade? Será que eu estou no nível 3? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso me mover mais? Como que eu posso fazer mais diferente? Assim, é muito importante que você o quê? Estabeleça atitude, estabeleça movimento, estabeleça ação na sua vida. Não existe como você ter melhorias na sua vida, não existe como você resolver problemas na sua vida se você não procura o crescimento. Porque o crescimento é proporcional ao seu sucesso. Você tem que procurar o seu crescimento em qualquer tipo de escala. A natureza cresce, você tem que crescer. Os seus pensamentos, eles crescem, seu corpo cresce, sua mente cresce, o nível de neurônios cresce. Todas as suas células crescem, elas podem morrer, mas elas renascem. Então, assim, existe algo, né? Você pode pensar na mitose celular, você sempre tem uma produção de células, uma produção de hormônios, de nutrientes, proteínas, carboidratos, reações químicas que elas se complementam, eles não param. Cada vez mais você tem que pensar nisso, pensar em como você tem agido em relação a você e principalmente qual que é a persistência que você tem na sua vida. Provavelmente o nível de problema que você está enfrentando é menor do que você já enfrentou no passado. E isso acontece porque nós temos a mania de comparar e psicologicamente falando, o termo comparação já é algo relacionado a um vencedor e a um perdedor. A probabilidade de você estar enfrentando neste exato momento dificuldades maiores, pode ser que sim, mas é uma visão, é um foco que você tem em relação ao problema. Se você imaginar que quando nós nos focamos no problema, nós achamos aquele problema muito maior do que ele na verdade é. E na maior parte das vezes a gente não consegue resolver. Nós ficamos andando em círculos e não paramos para pensar nas situações que já aconteceram anteriormente na sua vida. Vamos imaginar, você teve uma situação relacionada aos seus filhos, ou mesmo no campo financeiro, no campo familiar, no campo pessoal, lá você conseguiu resolver. Mas quando você tem alguma situação nova, o desânimo bate porque você não sabe como agir, você não se lembra como você agiu, a situação é diferente, a sua idade é diferente, a sua composição celular é diferente, a maneira que você enxerga o mundo é diferente. Mas nada mudou em relação à capacidade que você tem de resolver os seus problemas. E aí que está a grande sacada, porque quanto mais você se lembrar dessa força que você tem e também dos níveis de resolução dos seus conflitos, dos seus problemas, das suas atitudes e decisões anteriores, mais você identifica que eu tenho capacidade para resolver esse problema. Afinal, aquilo que você tem buscado na sua vida, se não está sendo crescimento, eu te indico, né? Procure identificar, será que eu estou crescendo em todas as áreas da minha vida? Será que eu posso fazer diferente daquilo que eu venho realizando? Se sim, procura, continue em frente. Se não, procura rearranjar, realinhar o seu caminho para que você consiga andar para frente, principalmente ter novos resultados. Quando nós identificamos que os grandes impedimentos que nós temos também já foram enfrentados, isso nos fortalece, porque isso demonstra que você reconhece aquilo que já passou. Quando você, na verdade, identifica que tudo que já passou só é negativo, os problemas foram negativos, não me ensinaram nada, eu perdi meu tempo, estava com aquela pessoa e não aprendi nada, só perdi meu tempo em relação à parte financeira, eu investi numa empresa e não deu certo, eu investi num relacionamento e não deu certo, eu investi em uma empresa, eu achei que eu poderia ter uma carreira de sucesso lá, viajar para fora, para o exterior, e na verdade fui demitido. E na maior parte das vezes acontece isso. Nós identificamos o quê? Uma tendência negativa da humanidade em relação às situações. Então é hora de você fazer diferente. É a capacidade mental positiva que vai te trazer o quê? Aquilo que você deseja. Então se neste exato momento você não está pensando nessa cabeça, com essa mente poderosa em relação às suas situações, comece a realinhar as suas expectativas, as suas vivências. Porque o problema que você tem agora, o desânimo que você tem agora, na verdade você já viveu isso também em outras situações. E lá atrás você resolveu situações assim. Pode ser que essa mesma situação que você não resolveu lá possa ter voltado. Isso pode acontecer, mas na maior parte das vezes são novos problemas, novas situações, novas atitudes que demandam de você uma nova tipo de reação. Pegando esse gancho, o quarto aspecto tem a ver com foco na solução. Se nós imaginarmos que na verdade o problema ele nos
vacila, ele nos contribui para pensarmos negativamente sobre tudo. Pensa em relação ao seu passado, desânimo, depressão, ansiedade em relação ao futuro. Você fica pensando e não resolve, não age. Você só fica o quê? Andando em círculos. Quando você tem o foco na solução, você fecha a mão, você tem algo que vai para frente. Você tem algo proativo, você tem algo reativo em relação a movimento. Não necessariamente é o que eu já falei em outros vídeos sobre discussão. Por exemplo, imagina na sua vida, as pessoas às vezes confundem discussão com briga, mas discussão tem muito mais a ver com algo que você vai chegar junto com outra pessoa, talvez num fervor, mas não em relação a atitude agressiva, mas em relação ao crescimento de alguma ideia, determinado pensamento, determinado sentimento, e vocês chegam o quê? Numa terceira via, e essa via harmoniza as situações. E é isso que acontece com a solução. Se neste exato momento, dentro da sua vida, você não está procurando se mover, nem procurando novas pessoas, novas situações, novas opiniões sobre o que você vem enfrentando, inclusive eu recomendo você procure pessoas que saibam mais que você sobre a área que você está tendo um problema agora. Se é relacionado a finanças, procure vídeos na internet, procura vários mentores na internet que saibam como você construir uma independência financeira, como você construir prosperidade, uma mentalidade próspera na sua vida. Se é um nível de relacionamento, procura pessoas também relacionadas a isso, livros, cursos, palestras, vídeos na internet, como não? Existem muitas soluções hoje disponíveis, mas o que acontece é que na maior parte das vezes as pessoas perdem o tempo com bobagens, com besteiras, e aí o que acontece? A vida anda no círculo. O ponto neste exato momento é o foco na solução. Se o desânimo na sua vida ele tem impactado você de uma maneira que você não consegue resolver, é por causa disso. Você o que tem impactado a sua própria vida com foco no problema. Parece simples, parece fácil, você já ouviu isso várias vezes. É lógico, isso não é novidade para ninguém. A novidade está na sua atitude, na atitude recorrente dia após dia. E a solução, na verdade, é a busca de tudo. A solução, vamos pensar, você acordou naquele dia, agradeça aquele dia. Se você está se alimentando, agradeça o seu alimento. Se você está trabalhando, agradeça o seu trabalho em relação ao seu empreendimento, se for empresário. Agradeça tudo que você possibilita. Isso é procurar solução? Sim. Se estiver no trânsito, procura a solução. Ouça uma música. Às vezes, ouça algum áudio motivacional no carro, alguma coisa nesse sentido. No ônibus, a mesma coisa. No metrô, a mesma coisa. Se está no avião, procura ler um livro, procura ver algum canal que faça sentido. As pessoas, na verdade, elas justificam muito em relação ao vitimismo, em relação ao que o mundo fala para elas, os fatores externos, e elas não assumem a responsabilidade de criadores do seu próprio destino. E esse é o convite que eu faço para você. Foca na solução na sua vida. Não fica focando no problema, porque na maior parte das vezes, quando você foca no problema, você fica estagnado, estagnada, parada sobre tudo que você vem realizando. E não tá mais certo isso. Se você deseja uma vida diferente, esse também é meu convite. Se você quer uma vida igual, pode parar esse vídeo, fechar essa tab, não precisa continuar vendo. Mas esse vídeo é para pessoas que querem algo diferente. E é para isso que eu gravo, para isso que eu trabalho, para isso que eu vivo a minha missão de vida. Eu quero o quê? Fazer com que você enxergue isso também em relação a você. Se olhar no espelho, eu tenho alguma coisa diferente. As pessoas me valorizam pelo esse algo diferente. E começa a realizar alguma coisa nesse sentido. Começa a se enxergar de uma maneira diferente. Começa a colher feedbacks das pessoas em relação ao seu problema. Para que esse desânimo, na verdade, ele desande de uma maneira mais forte, mais rapidamente. Porque, na verdade, quando a vontade vem, quando você quer resolver alguma coisa com facilidade, as coisas elas simplesmente aceleram. Não tem nem como que as pessoas impedirem isso. Não tem nem como aspectos externos ou mesmo outras áreas da humanidade possam barrar isso, porque é uma vontade sua. E quando isso cresce dentro de você, vive um turbilhão. É como uma onda na praia. Quando ela vem, ela vem. Ela não fica esperando ou mesmo calculando se tem pessoas, se tem rochas, se tem areia. Ela vai. E está na hora de você fazer essa escolha para você também. O quinto aspecto é uma criação de uma estratégia de ação. Não tem como você crescer na sua vida se você não delimita uma estratégia. Eu te recomendo colocar no papel. Se você não tem um caderno seu, um diário, um journal, algo para estabilizar, para contextualizar, para afirmar para você, eu sugeriria para você compre um físico, não um digital ou mesmo alguma coisa dentro da internet, no computador. Tem algo físico por quê? A justificativa maior que as pessoas têm é o quê? Eu tenho internet, eu uso a computação em nuvem, cloud computing, eu uso meu computador, está sempre integrado com o meu smartphone, seu celular, Android, iOS, e aí fica aquele blá 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 de tecnologia. Mas vamos imaginar, convenhamos, o que é mais rápido você fazer uma anotação? Você fazer no caderno, num bloco de notas que está ali, uma caneta, ou você ligar seu celular, você ligar seu computador, abrir o aplicativo, abrir o programa e você fazer uma anotação? Diz pra mim.
Eu acho que a resposta você já tem na sua mão. Por que eu quero te dizer? Se você paga os seus tributos, paga os seus impostos, você contribui para o seu governo, você contribui com a sua empresa, você contribui com o banco, né? Porque você tem alguns tributos que tem que pagar, sim, sempre. E você tem que também guardar seu dinheiro, fazer a poupança, investir em negócios, investir na sua carreira, investir nos seus filhos, investir em que você faz. Por que não investir de uma maneira diferente em você? Neste exato momento. Se você valoriza todos, por que você não se valoriza agora e cria um sistema que pode funcionar para você? Eu digo isso porque você tendo um caderno, aquilo é estabilizado, aquilo é seu. Como se você afirmasse para você, eu tenho algo material, tangível que eu toco, qualquer momento que eu quero tocar aquele material, o caderno, o diário, eu posso acessá-lo. Então isso é muito importante porque quanto mais você acessá-lo, mais você vai ter chances de ter sucesso. Eu digo isso porque pessoas de sucesso, elas utilizam esse tipo de bloco de notas, andam no bolso, pode procurar um caderninho também, um caderno maior em casa, alguma coisa nesse sentido, e coloque lá quais são as estratégias de plano de ação para que eu consiga resolver esse problema. Às vezes é um esboço, às vezes são ideias, mas vá coletando insights, vai coletando feedbacks, vai coletando pessoas que possam te ajudar nesse exato momento. Como eu falei nos itens anteriores, procure pessoas que saibam mais que você, que ganham mais que você, que tenham amor mais que você em relação a determinada atitude, ou determinada decisão, determinada área da sua vida. Porque isso contribui para que você sempre procure áreas diferentes, áreas novas, e você se redescubra, você se conheça e cada vez mais cresça dentro da sua vida. Isso é muito importante, é a ação que contribui para o seu sucesso. É a ação que contribui para o aumento da sua vida, o aumento dos seus resultados, o aumento das suas metas e da sua proporção. Se você imaginar, na verdade, você pensa em relação a você. Se você é pequena, se você pensa que é pequeno, a sua mente, seus resultados serão pequenos, mas se você pensa que é grande, se você consegue resolucionar, se você consegue imaginar você de uma maneira que cada vez mais você se enxergue grande, os seus resultados serão maiores, lógico. Isso é proporcional. Você pensa em relação à solução, não em relação ao problema. Você pensa em relação ao seu futuro e não em relação ao seu passado. Cada vez mais você vai construindo, a partir do presente, o seu futuro. Então, recapitulando. Primeiro aspecto, presente versus o passado. Pense em relação ao que você tem realizado, em relação ao seu passado, em relação ao seu presente. É isso mesmo que você quer? O item 2, nível de persistência. Se você colocasse numa régua de 0 a 5, 0 a menor nota, 5 a maior nota, como que você poderia dar uma nota para você em relação à sua persistência? Ela está alta, ela está baixa? Lembrando, a persistência é o que vai trazer os resultados sólidos e verdadeiros na sua vida. O terceiro aspecto, dificuldades enfrentadas no passado, dificuldades que você já enfrentou. Comece a pensar sobre isso, comece a pensar sobre aquilo que você já viveu, as conquistas que você já teve, onde você está agora, onde você quer estar. O quarto aspecto, foco na solução. Pense na sua vida, neste exato momento, você está focado no problema, está focado na solução? Se cada vez você determinar sua energia, determinar seus pensamentos, determinar suas resoluções para a solução, mais consequências diretas positivas você vai colher na sua vida. E o 5, criação de uma estratégia de ação. É preciso colocar no papel, é preciso delimitar suas ações, é preciso que você leve a sério a sua mudança de vida, para deixar esse desânimo para lá e você conseguir trazer a sua atitude, a sua ação motivadora para tudo aquilo que você deseja na sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui no botão abaixo e inscreva-se para receber novos vídeos que são postados segunda e quinta aqui no canal. Além disso, uma live realizada todo final de semana. Acesse também diegomangabeira.com.br e lá você vai poder conferir a academia com vários cursos que podem te interessar e fazer verdadeiramente a mudança na sua vida. Nos vemos em mais vídeos aqui no canal e também nos sites, blogs, Instagram e outras redes sociais. Um beijo, um abraço, viva com amor e até mais. Muito sucesso!